Amém? Que gostoso, não? Começarmos o sábado na casa de Deus, junto dos irmãos, louvando o nome dele e tendo o privilégio de ouvir uma canção como esta. Deus seja louvado, Deus continue usando as vozes, o coração, e sabemos que o louvor ocupa um especial lugar no coração de cada um, e certamente Deus tem falado ao nosso coração. E eu posso dizer que o sábado assim começa muito feliz, não é mesmo? Então quero te convidar para ficar mais feliz ainda. Fique em pé neste momento, saia aí do seu lugar, vai até alguém, dê um abraço gostoso no teu irmão, na tua irmã aí, deseja um feliz sábado. Vamos lá? Este é o horário de se movimentar. Depois eu vou convidar vocês para ficarem quietinhos, sentadinhos, pelo menos por 40 minutos, para a gente estudar um pouquinho a palavra de Deus. Vá aí, procure o seu irmão, a sua irmã, dê um abraço alegre. E neste momento também eu estendo meu abraço a todos os nossos irmãos que estão assistindo pela internet. Que Deus conceda a você também um feliz sábado. Poderíamos até cantar, né? Somos um pequeno povo muito feliz hoje aqui, né? Que bom. Deixa eu dar um abraço no Isaac. Deixa eu dar um abraço, vai. Se alegrar, meu amigo. Gosto de você. Boa, né? Feliz sábado, minha irmã. Que gostoso, né? Que bom, né? Chegou o momento também, pode soltar, irmão Naldo, o nosso fundo musical, onde nós estaremos orando. E hoje, de forma especial, hoje nós vamos ter o nosso momento de intercessão. Hoje, eu acredito que a temática do nosso momento de oração, se não atinge todos, pelo menos alcança uma boa parte hoje das famílias da igreja. Hoje nós vamos orar pelos nossos filhos que estão afastados dos caminhos de Deus. Alguns até estão no convívio da igreja, mas como pais, somos sabedores de que eles não estão conectados com o plano de Deus no ambiente da igreja. E se você tem algum familiar ou conhece alguém da sua família que está passando por este momento, levante a sua mão para eu saber aonde é que nós temos essa necessidade. %100% do nosso público, né? Então eu penso que nós precisamos, de forma bem especial, orar hoje. E você vai ficar aí no seu conforto do banco, e eu vou ficar aqui em pé, e você vai curvar a sua fronte agora, e nós vamos apresentar para Deus os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos que estão passando por estas lutas, e vamos entregar para Deus. Ele é sabedor de todos os detalhes, mas Ele deseja hoje que estes filhos retornem para os lares. São conhecedores da palavra. É uma semente que está por aí, precisa fazer germinar e voltar para o cenário da casa de Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar neste momento. Pai bondoso,
Eu fico imaginando no cenário do céu como que o Senhor olha para estes filhos e filhas que poderiam hoje estar fazendo um grande trabalho na tua causa, como representantes da obra da salvação aqui na terra, e que por talvez prestarem um pouquinho mais de atenção no holofotes deste mundo, perderam o desejo de brilhar por Jesus. Ó Pai bondoso, o Senhor conhece esses meninos e meninas por quem nós estamos orando. Alguns já são meninos e meninas que são pais, talvez até avós. Outros ainda, de fato, são meninos e meninas que carecem, ó Deus. Carecem de uma ação tão poderosa de sua parte. Mas, neste momento, como pais da tua igreja, Senhor, nós clamamos para que a tua ação seja uma ação de misericórdia, de bondade, de cuidados, e que estes meninos e meninas possam retornar para a tua igreja, viver o cenário da pregação do Evangelho e assim se unir a nós outros no preparo para um povo separado, escolhido, salvo por ti nos dias finais dessa terra, Senhor. O Senhor conhece a vida daqueles que talvez estejam ainda no convívio por conveniência. Eu entrego estes, ó Pai, para que o Senhor crie significado na vida deles, para que eles encontrem na igreja uma oportunidade de desenvolvimento espiritual, de crescimento, que eles encontrem também no ambiente da tua casa, do teu evangelho, da tua verdade, a segurança para o futuro deles. E assim, ó Deus, os que voltarão, e queremos que sejam todos, e os que ainda estão permanecendo, nós teremos a tua igreja com certeza mais forte, mais alegre, e cada um de nós como pais estaremos mais felizes e mais dispostos ainda para te servir e desejar que o Senhor volte logo, Senhor. Pai bondoso, console o coração, conforte o coração de cada pai, de cada mãe, de cada avó, de cada familiar aqui, que neste momento ora por este filho, por esta filha que precisa voltar para a tua casa, Senhor. Estenda a tua mão misericordiosa, ó Deus. Alcança-os, por favor. Pedimos esta bênção, Senhor, este presente neste novo ano. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo. E nós vamos para os capítulos 32 e 33. Chegou aqui um pedido especial, inclua aí na tua lista de oração pela Mônica e também pelo Eduardo, para que Deus possa trazê-los de volta no cenário do que Deus quer para eles. Êxodo, capítulo 32. Se você der uma olhadinha no capítulo 32 do Êxodo, você vai perceber que é um capítulo conhecido. Moisés havia acabado de receber as 2 tábuas da lei para direcionar o povo para o ideal que Deus tinha depois de libertá-los lá do momento que viviam no Egito. E estas tábuas deveriam ser agora então não apenas apresentadas para eles, mas também dados aqueles recados como um norte para a vida do povo de Deus aqui na terra. E nós conhecemos a história. Moisés, ao descer do monte, percebe o povo adorando o bezerro de ouro, e ele fica revoltado, chateado, entristecido com tudo aquilo, quebra aquelas pedras, aquelas 2 tábuas de pedra, e agora o cenário que segue é justamente uma conversa com Deus. Moisés volta para o monte para conversar com Deus. E ali então no capítulo 33, nós vemos uma espécie de trocadilho, tanto da parte de Deus quanto da parte de Moisés. Você vai perceber que deste momento em diante há uma troca de informações, onde Deus diz para Moisés que o povo é de quem? É de Moisés.
E Moisés diz para Deus que o povo é de quem? De Deus. E aí fica nesta, entre aspas, né, disputa, Deus dizendo, Moisés, o povo é seu. E então Moisés dizendo, Deus, o povo é seu. E é nesta conversa que Deus tem algo fantástico para poder falar para nós agora enquanto povo, enquanto igreja. E nós precisamos abrir os ouvidos e também abrir o nosso coração para entendermos a mensagem que ele tem para nós. Capítulo 33, agora, versículos 12 e 13, a Bíblia narra a seguinte situação. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, diz o verso 13, se alcancei favor diante de ti, olha o que ele diz, peço para que me faças saber neste momento o quê? O teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, e lembra-te que esta nação é o teu povo, Deus. O Senhor está dizendo que o Senhor olhou para mim e encontrou alguma coisa boa. Já que isso realmente aconteceu, então olha o que eu peço para o Senhor. E ele diz claramente aqui, não me faças sair daqui sem saber o quê? O teu caminho. Já que o Senhor, de fato, quer alguma coisa comigo, o Senhor precisa, de fato, me mostrar o teu caminho. O interessante é que quando nós vamos ver as conversas anteriores de Deus para com Moisés, Deus havia assegurado a Moisés que ele sim havia encontrado, achado graça de Moisés. Moisés tinha sim um favor especial da parte de Deus. E nós vamos encontrar agora um Moisés questionador, questionando a Deus se realmente Deus tinha o que ele disse que tinha por Moisés. E o verso 17 é bem interessante, porque ele diz assim, o Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou. Por quê? Porque você alcançou favor diante de mim. Eu o conheço pelo nome. Moisés, eu sei quem você é. Eu achei graça diante de você. Moisés, você tem o meu favor. E ali então Moisés pede de forma bem clara para Deus, mostra-nos o caminho. Revela para mim o caminho que nós precisamos seguir, já que o Senhor então achou graça. E Deus faz uma promessa a Moisés diante disto. O versículo 14 diz assim para nós, 33 de Êxodo, verso 14. Deus respondeu então para Moisés, a minha presença irá com você, e eu vou te dar descanso. Você se lembra de algum momento que aconteceu isso na vida de Moisés? Lembra? Quando ele estava no deserto e ali então Deus fala o seguinte, Moisés, eu resolvi fazer o quê? Livrar o povo lá da escravidão do Egito. Eu ouvi o clamor do povo, o sofrimento do povo me é conhecido e eu resolvi, Moisés, e eu escolhi você. Moisés disse, não vai dar não, Deus. Não vai dar não, porque eu não posso ir sozinho e tal. E Deus diz o seguinte, Moisés, eu vou com você. Eu vou com você. Deus mais uma vez está dizendo, Moisés, você quer saber o caminho? Eu vou te mostrar o caminho. E mais ainda, Moisés, eu vou contigo. E aí vem algo importantíssimo, que você e eu precisamos parar, pensar, refletir em como está o nosso viver hoje. O verso 15, se você não o tem grifado na sua Bíblia, você precisa grifar a partir de hoje. O verso 15, se você não o tem como um verso importante na Bíblia, você vai precisar fazer deste verso o verso importante. Porque olha só o que Moisés diz para Deus. Versículo 15 do capítulo 33 diz assim, então Moisés disse, me ajuda aí. Se o Senhor não vai comigo, eu também não saio
daqui. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai bondoso, que expressão poderosa de Moisés. Eu rogo de forma especial neste momento que o Senhor trabalhe no nosso coração de tal forma que esta expressão de Moisés seja realidade na vida prática de cada um de nós aqui. Por favor, Senhor, continue conosco em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que você fez mal ou recebeu algo de mal por conta de decisões e ações, foi porque você não praticou o verso 15. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Já imaginou se fôssemos fazer compras e fizéssemos essa oração? Senhor, se o Senhor não for fazer compras comigo, então não me deixa nem sair de casa. Senhor, se o Senhor não for comigo, nem me permita ir comprar uma roupa. Senhor, se o Senhor não for comigo, nem me permita me relacionar com as pessoas, negociar com as pessoas, trabalhar para as pessoas, pagar e receber. Já imaginou se nós tivéssemos este verso aqui como oração prática em cada um dos nossos atos? Certamente nós não teríamos as cicatrizes na alma como nós temos. Certamente. Certamente não tínhamos chorado tanto quanto já choramos. E eu não sou profeta, nem filho de profeta, e ainda vamos chorar. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Foi o pedido que Moisés havia feito. E algo então Deus faz de forma bem especial. Qual era então o sinal do favor divino? O versículo 16 nos dá: pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos, me ajude aí, separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Qual era então a característica marcante da graça de Deus? Primeiro, se Deus estivesse com eles. E aí a gente vê no histórico deste povo sinais, maravilhas, manifestações poderosas. Ao longo de todo o aspecto onde Deus cria este povo para ser seu e agora o conduz até o momento aqui com Moisés. Quantos feitos Deus já tem realizado na nossa vida? Se a gente pudesse cantar um hino agora, a gente cantaria qual? Quantas bênçãos são recebidas? Dize-as de uma vez, haverá surpreso? Quanto Deus já fez por nós. Este era o primeiro aspecto. Quanta bênção, quanta manifestação divina na nossa vida. E o segundo é se o povo estava com Deus. Se o povo assim estivesse com Deus, eles seriam separados. Moisés é quem está dizendo isso. Senhor, não é por causa disso, o Senhor estando com a gente, Deus manifestando de forma bem clara, e a gente com o Senhor. Agora a pergunta que fica no ar é: estamos nós vivendo como a palavra que diz, um povo separado, ou a gente já está todo junto misturado? Vocês sabem qual é a origem da palavra separado? Deus chamou o seu povo para ser o quê? Ser-me-eis, porque eu sou, me ajudem aí, santo. Sejam santos, porque eu sou santo. A palavra santo é separado. Separado. Como igreja, como povo de Deus, será que nós estamos separados? Somos distinguidos entre as pessoas lá fora? Olha, aquele lá não, porque ele é adventista do sétimo dia. Não, aquele povo lá não, porque eles são daquela igreja lá que guarda o sábado. Daquela igreja que cuida da saúde.
Será que nós estamos sendo distintos? A nação de Israel, nós vimos pela Bíblia, pela história dela, que quando eles se misturaram com o povo, eles se tornaram pior do que o povo. Pior do que os pagãos. Deus está chamando a gente. Qual era o sinal da graça de Deus na vida do povo? Primeiro era a presença de Deus, as manifestações poderosas de Deus. E Deus responde orações. Deus responde. Deus responde a oração de um carro roubado hoje e amanhã o carro já aparece intacto, sem nenhum prejuízo adicional. Deus responde. Deus responde milagres na saúde do povo de Deus. Deus responde milagres no trabalho. Pai, eu estou precisando de um trabalho. E de repente o telefone toca. E alguém diz assim, olha, lembrei de você, eu tenho um trabalho aqui para ti. E quem vive aqui na América é comum isso, né? De repente está ali, alguém liga, tu não tem um trabalho aí para mim não? Eu sou pintor, mexo com massa, outras coisas. Aparece, já tem na hora. Olha, eu faço tudo. Aparece na hora e Deus vai se manifestando. E nós temos mostrado o sinal da graça de Deus? Só que há algo interessante na vida de Moisés. Verso 18. Olha só, Moisés. Então Moisés disse, versículo 18. Então Moisés disse, peço que mostres a sua glória. Moisés vai um pouquinho além. Já que eu achei graça diante do Senhor, já que o Senhor está assim meio ligado comigo, está gostando da minha vida, então me mostra a sua glória. E aí nós conhecemos aquele diálogo um pouquinho mais demorado de Deus. Deus fala, Moisés, você está podendo, mas não está podendo tanto, né, Moisés? Nenhum mortal pode ver a minha glória e permanecer vivo. Mas para mostrar que eu tenho de fato tido favor especial por você, Moisés, eu vou te dar uma chance. Está vendo aquela rocha? Está vendo aquela montanha? Assim, vamos até lá. Você vai esconder até lá, você vai olhar pela fenda da rocha e eu vou passar e eu mesmo vou proteger você, Moisés. E quando eu já tiver passado, eu vou mostrar para você o que mesmo? A minha bondade. E foi assim que Deus fez. Deus então passa, Deus faz todo aquele cenário, Deus cria todo aquele cenário e Ele mostra para Moisés a bondade dele. E assim, nesta conversa, Deus diz para Moisés, Moisés, agora chegou a tua vez. Capítulo 34, verso 1. Você quebrou as 2 tábuas, não quebrou, Moisés? Quebrei, Senhor. Então agora, tu vai lá preparar 2 tábuas de pedra, Moisés. Prepara estas 2 tábuas, porque eu vou escrever naquelas tábuas as mesmas palavras que eu havia escrito nas outras tábuas, Moisés, para você conduzir este povo para o cenário que Deus tem então preparado. E lá no monte, há algo fantástico no capítulo 34 que você precisa ler junto comigo, versículos 6 e 7. Leia comigo, por favor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor, ó Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Deus que guarda a misericórdia de 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos dos filhos, até a 3ª geração. Moisés, então, reconhece quem é Deus de forma especial. Ele diz que Deus é compassivo, longânimo, fiel, misericordioso, perdoador, justo. E o versículo 8 diz da ação de Moisés. E imediatamente Moisés fez o quê? Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor e disse. Olha o que Moisés disse. Olha o verso 9. Me ajude aí. Olha o que Moisés diz. Senhor. Moisés ainda não havia entendido tudo. Deus havia dito, Moisés, eu achei graça diante dos meus olhos. Moisés, você é favorecido por mim. Moisés, você é isso, você é aquilo outro. E aí Moisés está adorando a Deus, ele fala, Senhor,
se eu alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é povo teimoso, de dura cerviz ali, né? E perdoa, Senhor, a iniquidade, perdoa o nosso pecado e toma-nos por herança. Será que se Moisés vivesse entre nós, ele diria que a gente é esse tipo de gente ali? O que o senhor acha, pastor? Eu acho que ele diria, né? Oh, Deus, esse povo aqui é teimoso. Teimoso, o povo não quer receber as bênçãos, o povo não quer viver nas bênçãos, Senhor. Por favor, tenha misericórdia, seja de fato este Deus compassivo, longânimo. Deus, então, faz algo fantástico para Moisés, quando ele faz esse pedido para ele. Deus, olha, toma-nos por herança, Senhor. Perdoa a nossa iniquidade. Faça isso se de fato o Senhor achou favor diante de mim, Senhor. Faça isso, Senhor. E aí então Deus faz uma declaração. E essa declaração, ela é muito interessante e até mesmo intrigante. Vamos lá, versículo 10. Então o Senhor disse a Moisés: eis que eu faço uma aliança diante de todo o seu povo. Farei o quê? Maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio você está, veja a obra do Senhor. E aí Deus termina com algo diferente. Por quê? Já imaginou, irmã Regina? A senhora chega aqui na frente, junto com a irmã Nara, e fala assim, para o playback. E a irmã Regina, como que é o nome da filha mesmo? Isabela. E a irmã Regina chega aqui e fala assim, irmãos, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Antes de vir aqui para a igreja, eu fiz uma coisa terrível com a Isabela. O que vocês iam pensar da irmã Regina? O que vocês iam imaginar que a irmã Regina tinha feito com a Isabela? Dado uma surra, né? O que mais? Imaginou, Isabela? O que mais, Isabela? O que seria algo terrível que a mãe tivesse feito? Tomou o celular, né, Isabela? Isso é terrível, né? Isso é assustador, né? Mas Deus está dizendo, olha, eu vou fazer maravilhas que nunca foram vistas por nenhum de vocês e por povo algum. E aí depois ele termina o seguinte, porque coisa terrível é o que eu faço com vocês. E agora, o que Deus ia fazer com este povo? É interessante, queridos, porque a palavra terrível aí é a palavra niflaot. E niflaot não tem tradução comum. Por isso que o tradutor colocou coisa terrível. Mas se ele fosse colocar na expressão mais correta, dentro do contexto do versículo 10, ele diz o seguinte, farei coisa maravilhosamente maravilhoso. O que é algo maravilhosamente maravilhoso? É algo assim, uau, né? Assustador, espantoso de bom. É isso que Deus está dizendo. Eu vou fazer algo tão maravilhoso, tão poderoso, tão grandioso, que todos vão ficar o quê? Assustados, apavorados. O que é que Deus podia fazer por aquele povo? Que todos os povos da terra, inclusive eles mesmos, ficariam maravilhosamente maravilhados. Já tinha aberto, já tinha coluna de fogo, já tinha o cenário todo pronto. Era conduzir aquele povo errante para a terra prometida. Era conduzir aquele povo para um lugar que, segundo a expressão bíblica, um lugar que emana o que mesmo? Leite e mel. E o cenário nós conhecemos. Aquele povo chegou a Canaã. E depois de passar algum tempo no cenário que Deus havia prometido para eles recebido todo o privilégio que tinham recebido, de repente eles começaram a olhar pela janelinha, e aí viram que o vizinho tinha algo que eles não tinham, viam que eles moravam em lugares que eles não moravam, viam que eles tinham costumes que eles não praticavam,
Eles usavam vestes diferentes da que o povo usava. Eles comiam comida diferente do que aquele povo comia. Eles tinham um culto diferente, adoravam deuses diferentes. E de repente o povo começou a olhar muito e começou a copiar muito. E depois o povo se tornou tão parecido. E depois se tornou pior do que eles. E o que é que Deus fez? A Bíblia diz que Deus entregou aquele povo que ele havia tirado com mãos fortes do Egito. E ele agora entrega para os pagãos. Nós conhecemos a história, contada tanto pelos profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel. Deus entrega o povo de Deus, a menina dos seus olhos, o povo escolhido, o povo que havia recebido maravilhas de maravilhas, o povo que tinha sentido a presença de Deus, o povo que tinha a diretriz de Deus, o povo que tinha a luz para as nações, o povo que tinha a responsabilidade de representar Deus na terra, agora estava entregue novamente nas mãos dos pagãos. Não eram mais os egípcios, mas agora eram os babilônicos. Terríveis, cruéis, terríveis e cruéis. E como Deus poderia fazer maravilhas de maravilhas para aquele povo lá no cativeiro? Deus levanta um homem, chamado de profeta do cativeiro. Quem é ele mesmo? Já falei para vocês. Qual foi o profeta do cativeiro? Qual foi o profeta do cativeiro? Ezequiel. Jeremias ficou lá em Jerusalém. Ezequiel. Vamos lá? Vamos entender como é que Deus cria este cenário para poder tirar este povo agora que estava lá no cativeiro babilônico e trazer de volta para a terra deles, para que eles pudessem viver o cenário que Deus tinha para eles, o propósito que Deus tinha para eles. E aqui Deus tem uma mensagem para a sua vida. Aqui Deus tem uma mensagem para o seu viver, para a sua vida espiritual de forma especial. Capítulo 37 do profeta Ezequiel. Você, com certeza, se gosta de profecias, você já leu Ezequiel 37 e já se maravilhou com este texto. E hoje eu quero complementar talvez um pouquinho mais da sua alegria ao lermos este capítulo 37. Ezequiel recebe de Deus uma visão. E ele declara aqui: veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do quê? De um vale que estava cheio. Aonde é que fica cheio de ossos? Num cemitério. Imaginemos um cemitério aberto, cheio de ossos. Deus, então, neste propósito que ele tem, leva Ezequiel até este lugar, obviamente uma visão especial que Deus dá para ele, e agora ali, no vale de ossos secos, como ali é chamado pelo capítulo, Deus, então, agora começa a falar com o seu profeta. Verso 2. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Um osso seco quer dizer que ele morreu faz quantos minutos? Muitos. Muito tempo. Muito tempo. Eu tive, não sei se privilégio, mas eu tive a oportunidade de, quando minha mãe faleceu, para sepultar a minha mãe, nós usamos o mesmo túmulo que minha mãe estava que o meu irmão estava sepultado, para sepultar a minha mãe. E então foi feita a exumação ali do cadáver do meu irmão. E eu tive o privilégio de olhar dentro daquele saco, que estava cheio de ossos, e os ossos ainda tinham peles e outras coisas mais. Sim, e o meu irmão tinha falecido em 2008, minha mãe em 98, desculpe, minha mãe faleceu em 2019, um tempo longo, em distância para um para o outro. E ainda os ossos estavam lá. Eu fico imaginando no cenário aqui quanto tempo fazia para que estes ossos estivessem sequíssimos. Versículo 3. Então me perguntou o Senhor: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E o profeta respondeu: o Senhor é que sabe. Imagine-se a cena agora. Você ali do lado, vendo aquele amontoado de ossos, o profeta ali conversando com Deus, e aí então Deus diz assim: filho do homem, estes ossos podem voltar a viver?
E o profeta então responde claramente: o Senhor é que sabe. O Senhor é que sabe. Quem são estes ossos? O versículo 11 responde para a gente. Versículo 11 do capítulo 37 diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Por quê? Porque eis que eles dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, nós fomos exterminados. Viver em terra pagã, escravo de pagãos, para o povo de Deus, era como se eles estivessem mortos. Mortos. É por isso que nós vamos ver no Salmo ali, onde fala claramente deles, eles dizem o seguinte: às margens do rio, de rios da Babilônia, eles faziam o quê? Eles choravam, eles clamavam, eles se desesperavam, porque não era um bom lugar para eles estarem. Nós estamos mortos. Nós estamos exterminados, diziam eles. Nossa esperança fora perdida. Esta era a necessidade deles. Eles estavam sem esperança. Eles estavam sentindo que, de fato, estavam exterminados. Eles não tinham mais nenhuma condição de vida. Versículo 4. O que é que Deus fala, profeta? Então Deus disse ao profeta: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E o verso 5 diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos secos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que o quê? Que eu sou o Senhor. Enquanto eles diziam: estamos exterminados, estamos mortos, sem esperanças, Deus diz: profetiza a eles. Mas profetiza o quê? Profetiza a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vai fazer com que estes recebam novamente a esperança. Que estes que estão com um sentimento de extermínio, possam agora voltar a viver. Olha a promessa do versículo 13 do capítulo 37. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. 14. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. E eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e cumprirei. Ele diz claramente. Quem é que diz isso? O Senhor. Isto era assim. Maravilhas de maravilhas. Deus prometeu voltar aquele povo para a sua terra. Nós conhecemos a história. Deus faz isto. Deus devolve aquele povo à sua terra. Deus restaura a condição de extermínio e leva este povo de volta para a sua casa. Mas ainda assim o povo continuou caindo e vivendo como se fossem ossos secos. Mas um dia Deus cumprirá por completo a palavra aqui profetizada em símbolos e em práticas para o que de fato ele tem como propósito. 1 Tessalonicenses, convido você a ir até esta carta, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Você conhece muito bem estes dois versos. O apóstolo Paulo diz claramente: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, fará o quê? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. É por isso que João, quando anteviu este privilégio e oportunidade, ele escreve o Apocalipse no capítulo 21, dizendo: vi novo céu e nova terra. E como estava a condição? Se você lembrar do versículo 2,
você vai perceber que João descreve a cidade santa descendo, a Nova Jerusalém. Dentro da cidade, quem é que está? Quem é que está dentro da cidade? Os salvos. Somente os salvos? E o texto diz assim: e Deus mesmo estará com eles. A sorte restaurada. Completamente. Deus fará isto. Mas é interessante, quando nós olhamos para o cenário do clamor de Moisés para o povo de Deus, ele diz o seguinte: Senhor, se eu achei graça diante de ti, eu preciso que o Senhor me faça 3 coisas. Primeiro, mostra-me o teu caminho. Mostra-me o teu caminho. Eu preciso do teu caminho. E aí nós vivemos num cenário onde João capítulo 14, verso 6, Cristo declara: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Moisés diz assim: Senhor, dá-me a tua presença. Se o Senhor não for comigo, eu não quero sair daqui. Aí nós vamos para Mateus capítulo 28, verso 30, numa promessa de Cristo, ele dizendo: e eis que estou convosco até... Para quem que Jesus estava dizendo isso? Para quem? Para quem que Jesus disse isso? Para quem que ele disse? Para os discípulos. E onde estão os discípulos? Mortos. E aí? Cabe a quem agora receber essa promessa? Precisamos crer que esta promessa é para a gente. Precisamos crer. Porque ainda não terminou o que Jesus disse que se consumaria. Senhor, mostra-nos o teu caminho. Jesus disse claramente: eu sou o caminho. Dá, Senhor, a tua presença. Eis que estou contigo até a consumação do século. E por fim Moisés diz o seguinte: Senhor, mostra-me a tua glória. Deixa eu ver a tua glória. E João descreve para a gente, no capítulo 1, no verso 14, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Que privilégio é o nosso. Temos tudo o que Moisés pediu. Podemos dizer que se Moisés tinha alguma dúvida, ao questionar várias vezes Deus: Senhor, se de fato achamos favor do Senhor, faça isso por nós. Nós recebemos isto e muito mais. Como igreja adventista do 7º dia, como povo do Senhor, crendo que é só a palavra que nos faz voltar a viver, nós precisamos voltar para a palavra. Precisamos voltar para a Bíblia. Precisamos deixar os achismos de lado. E como o crente tem achismo? Ah, mas eu não acho que tem que ser assim. Gente, se Deus quisesse saber da nossa opinião, Ele teria perguntado para a gente para escrever a palavra dEle. Precisamos voltar para a palavra de Deus e dizer: é assim que diz Deus, assim diz o Senhor. Precisamos viver neste cenário. Infelizmente, o mundo tem muitas ideias. E essas ideias estão espalhadas por aí. E vez ou outra ela entra de forma assim avassaladora, portas adentro, e ocupa um espaço que Deus nunca quis que ela ocupasse. As ideias do mundo. Eu dizia outro dia que recentemente nós teoricamente perdemos, praticamente uma congregação inteira, com pastor e tudo. Ideias do mundo. O mundo está criando regras para a vida lá fora, e alguns acham que essas regras têm que serem praticadas aqui dentro. Aqui dentro nós precisamos nos voltar para a palavra. Precisamos voltar para a palavra. Os ossos estavam secos e Deus disse: prega a palavra. Prega a palavra para eles. E os ossos secos receberão carne, tendões, pele. Mas carnes, tendões, peles, não pode fazer nada se ainda não estiver vivo, respirando. Foi por isso que Deus disse: sopra o Espírito neles. O Espírito vai entrar neles.
e eles voltarão a viver. Como igreja, como povo, nós temos sim o Espírito Santo. Não precisamos dobrar a língua, não precisamos falar de forma inteligível, não precisamos ficar repetindo palavras para que digamos que tem o Espírito Santo. Não precisamos pular, sapatear, nem gritar. Mas se não fosse o Espírito, certamente não teríamos o entendimento. Mas quando eu olho para o cenário da igreja de Deus na face da terra, Deus estabeleceu esta igreja como um movimento profético. Não nascemos pela ideia de um homem. Precisamos crer na ação do Espírito de Deus. E Deus tem orientado esta igreja através de um movimento profético e da palavra profética. Precisamos crer. Precisamos crer no Espírito da profecia. Precisamos voltar a ler mais, estudar mais, colocar em prática as orientações. Vivemos épocas que nem se pode falar do Espírito de profecia no púlpito. Porque a mídia lá fora e alguns que descreem dizem que não é mais para falar do Espírito de profecia. Nós somos igreja adventista do sétimo dia. Nós fazemos parte, sim, do movimento profético da terra. E precisamos crer na orientação profética. Precisamos viver sob orientação. Ah, mas isso que Ellen White escreveu era lá para os dias dela. Hoje não faz sentido algum. Será? Precisamos voltar a crer. Eu tenho medo. Eu sou pastor de uma geração que não lê mais Espírito de profecia. Eu sou pastor de uma geração que, se perguntar sobre alguns livros, eles falam assim, de quem que é mesmo? Eu já disse para vocês que um dos meus livros prediletos é A Verdade sobre os Anjos. Que livro fantástico. E quantos sermões eu uso o livro A Verdade sobre os Anjos, e eu faço questão de mencionar, e lá na porta as pessoas me perguntam, pastor, o senhor falou de um livro lá, qual livro mesmo? É Uma Verdade sobre os Anjos. Tá, mas quem escreveu? Dá vontade de falar que foi Charles Darwin. Talvez eles vão querer procurar para ler. Quanto tempo jogado fora, lendo, assistindo coisas que não condiz com o plano de Deus para o povo de Deus. Precisamos voltar para a palavra. Precisamos crer na palavra profética. Precisamos voltar para a nossa terra. Aqui, os ossos estão secos. Estão secos. Não aguento mais viver neste cenário desta terra. Só que, infelizmente, estamos apegados demais com as coisas daqui. Gostamos das coisas daqui. Gostamos. Gastamos tempo e muito tempo. Gastamos recursos e muitos recursos com as coisas temporais. E investimos pouco tempo, pouco recurso e pouca saúde nas coisas que são eternas. Senhor, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Que Deus te abençoe. A irmã Nara vai cantar mais uma canção. Enquanto ela estiver cantando, conversa com Deus. Eu não sei da tua história, eu sei da minha. Conversa com Deus. Fala com Ele. Senhor, Moisés questionou tanto e o Senhor continuou insistindo no cuidado dele. Agora nós estamos aqui para questionar o Senhor também. Me ajuda. Mas se o Senhor não for comigo, não me deixe sair aqui da igreja. Está frio lá fora, mas o climatizador vai continuar ligado a noite inteira. Não vai embora hoje, se você não tiver a certeza de que Deus está indo contigo. Não vai para a tua casa hoje, se você não tiver a certeza de que pela misericórdia Deus vai te acompanhar. Faça essa oração. E quando você sentir que Deus entendeu e te aceita, enquanto a Nara estiver cantando, fique em pé em oração e depois eu quero orar com você.
Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos faz lembrar que enquanto teu povo, o Senhor tem o propósito de conduzir como conduziu o povo de Moisés. Enquanto teu povo, o Senhor, nos dá o privilégio de sabermos o caminho que temos para seguir e que Jesus é o nosso caminho. O Senhor certamente, ó Pai, está conosco, tem estado conosco, e a promessa é que estará sempre conosco. E o Senhor tem se manifestado de forma poderosa ao vermos a manifestação da Tua glória em Cristo Jesus, ser a luz que brilha no nosso coração, na nossa mente, sendo o nosso Salvador, o nosso Redentor. Moisés disse que não sairia daquele lugar se o Senhor não fosse com ele. Nós precisamos ter o mesmo sentimento. Ajuda-nos, ó Deus, enquanto povo, enquanto igreja, a cumprirmos o papel que o Senhor tem para que cumpramos aqui nesta terra. O mundo lá fora está perdido na escuridão, nas trevas, tem vivido longe do teu ideal. E muitas vezes, ó Pai, nos assemelhamos tanto com o mundo, que somos até confundidos com o mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos luz para este mundo. E assim, ó Pai, vivermos o teu ideal, o teu propósito, cumprirmos, ó Deus, a aliança que o Senhor fez lá no passado e que o Senhor continua com a aliança até os nossos dias, ó Deus. Obrigado por pertencermos a uma igreja que não nasceu da vontade nem do coração de um homem, mas uma igreja que nasceu como um movimento profético, para pregar uma mensagem verdadeira, para pregar uma mensagem, ainda que seja uma mensagem antagônica com o viver deste mundo, mas é a tua mensagem, é o evangelho eterno que temos para pregar. Ajuda-nos, ó Deus, como povo, como igreja, a crermos na direção que o Senhor tem, a crermos na tua palavra, a crermos que o Senhor tem, sim, aqui na terra, um povo que se chama pelo teu nome. Ajuda-nos a vivermos o privilégio de sermos o teu povo, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Pai bondoso, mais uma vez, relembramos, como oração por cada filho da tua igreja, que também é teu povo, que eles possam voltar do cativeiro que eles estão, e assim se alegrarem ao verem e a experimentarem as maravilhas que o Senhor fará na vida deles e por meio deles. Continue sendo o Deus operador de maravilhas no nosso meio. E Pai bondoso, quando olhamos para a nossa condição, nós entendemos o porquê que o Senhor disse que o Senhor faria algo extraordinário, maravilhoso. Salvar pessoas como nós certamente é algo terrível, terrível. Mas o Senhor é o Deus das maravilhas e nós confiamos no teu poder, no teu cuidado e na condução que o Senhor tem para o nosso viver. Receba cada decisão aqui da tua igreja hoje, também das decisões, ó Pai, e os teus filhos que nos acompanham pela internet. Estenda esta bênção a eles, ó Pai. Prepara-nos para vivermos como teu povo, teus filhos aqui nesta terra, pois nós oramos gratos, confiados, alegres, em nome de Jesus. Amém, Senhor.